Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog da sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, gente. Vocês podem estar acessando nossos vídeos, a sua-igreja.blogspot.com. Muito bom falar de Deus, pregar a palavra de Deus, né? E vemos aí que a palavra de Deus ela está se cumprindo, né? A cada dia, principalmente com a desobediência, né, das igrejas, dos pastores, dos membros das igrejas. As pessoas, gente, elas estão aí indo para lugares onde tem uma placa escrita assim: Assembleia de Deus, Ministério tal, né? Assembleia de Deus, Ministério, Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, Templo do Senhor. Templo do Senhor é esse? Mas a pergunta: será que você está na igreja correta? Será que a palavra de Deus ela é dita com verdade para você? Ou você é uma daquelas pessoas que está vivendo no contos de fadas, né? Ah, Deus ele manda prosperar o povo, você vai ter dinheiro, você vai ter casa, carro, se preocupando com uma vida terrena, né? Onde Jesus ele veio para dizer: o meu reino não é deste mundo, né? Se alguém ama o mundo, não ameis o mundo, né? A palavra de Deus fala, nem no que no mundo há, né? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diz aqui a palavra de Deus em Jeremias 9:6: a tua habitação está no meio do engano, né? Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo. Então você vê que Deus, né, ele fala aqui na palavra dele que a habitação ela está no meio do engano, e por esse engano recusam a conhecer o Senhor. As pessoas, gente, elas têm preferido qualquer tipo de doutrina. É o samba, é o funk, é o pula-pula, né? É as vendas nas igrejas, é as imagens como no templo católico, né? Mas eles, pelo engano, eles se recusam a conhecer o Senhor. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e eu os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo. Versículo 8: uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Gente, olha, o trabalho do nosso blog, desde quando começou, né, esse trabalho, era esclarecer dúvidas para que as pessoas elas enxergassem a verdade. Então diz aqui no versículo 13: e disse o Senhor: por que deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu coração. Propósito do coração. Então você vê, gente, que o engano, né, que é o coração, né, porque o coração é perverso, né? Então as pessoas estão aí com suas habitações no meio do engano, e pelo engano recusam conhecer Deus, né, o Senhor. Sabe, gente, Deus ele por várias, né, vezes ele tenta ajuntar o teu povo, se manifestar ao seu povo. Mas quando eu falo que a culpa, né, é dos pastores, seja pela idolatria, seja pelo engano que se tornou o evangelho, sabe, pregado, né, pelos pastores, não a palavra que está aqui, né, na Bíblia Sagrada, porque ela já existe, né, basta você observar, mas se tornou, sabe, palavras, né, que venham enganar as pessoas para elas darem o dinheiro delas. As pessoas elas se vendem, né? Elas vendem a salvação delas, né? Em troca, né? Como
Esaú, né, que trocou a bênção dele por um prato de lentilha, né? Então, o povo de hoje, gente, ele está trocando as coisas de Deus por qualquer coisa, qualquer promessa. Olha, você vai ter um carro bom, você vai ter uma casa boa. Então eles já esquecem do reino de Deus, esquecem que Deus tem chamado eles, né? E estão se enganando, sendo enganados, né? Que é isso que diz a palavra de Deus. Então elas acham que estão aí, nós estamos abafando, né? Estamos abafando, principalmente. Né? Eu estou numa região. O nome da cidade é Itatiba, né? Você que está ouvindo o nosso blog, fora de Itatiba, né? Seja qual for a cidade. Então, que é uma cidade, gente, que tem bastante, até tem bastante igrejas evangélicas, né? Muitas igrejas. Só que assim, são pastores acomodados, né? Que entram ali entre quatro paredes, né? Eles estão ali entre quatro paredes e eles não querem espalhar a palavra de Deus. Então, cada pastor dessa cidade de Itatiba, ele cria um Deus, né, para eles, né? O meu Deus, ele pode vender coisas na igreja, que é permitido. O meu Deus, ele pode pode entrar mulheres de mini saias e fazerem parte ali do corpo de, sei lá, pode até fazer parte do corpo de obreiras, né? Outros são vários tipos. Na minha igreja pode se falar mal dos outros, usar o momento do culto para falar mal da vida do irmão Alex, escolas dominicais. Outras fazem vendas exageradas dentro da igreja, desde geladeira, móveis, livros, todo tipo de coisa. Outros pegam a igreja de fim de semana, transformam em restaurante, né? Aí faz que é um jantar abençoado, que vale R$50 o prato. Outros fazem chá, né? Faz um chá ali das irmãs na parte da tarde abençoado, no valor de R$10. Gente, outros fazem Halloween, né? Iam comentar isso aí, né? Halloween, festas, né, do mundo, Halloween, luau. Então assim, cada igreja aqui em Itatiba tem um Deus, né? Mas não é o Deus verdadeiro, não é o Deus de Israel, não é o Deus que a palavra de Deus ela mostra. Porque se eles servissem ao Deus verdadeiro, o Deus que a Bíblia mostra, com certeza eles tremeriam diante da face do Senhor. Qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus, né? No passado Noé não deram ouvido para ele. Depois veio os profetas, né? E o pessoal pedia o Messias, né? Por que o Messias tem que vir? Quando Jesus veio, gente, porque o povo eles querem assim, eles querem que Deus use quem eles querem, né? Tem que ter gravata importada, tem que ter tênis importado, carrão, para ali naquela catedral. Imagina se houvesse, gente, o Templo de Salomão na cidade de Itatiba. Para você ter uma ideia, todos esses pastores que estão aqui já teriam ido lá para aparecer. É uma panela, né? É uma panela essa cidade. Eles são a carne, né, dessa panela, né? Porque eles vivem na carne, né, com os seus movimentos gospels, suas marchas para Jesus, porque querem aparecer mais do que Deus, né? Então, o que acontece, gente? A palavra de Deus ela é deixada para lá, porque as pessoas não têm temor. O povo que eles guiam, né, que eles dizem que, né, porque tem que temer o nome grande e terrível do Senhor, sabe? Tem que temer a palavra de Deus, tem que, sabe, buscar ao Senhor, sabe, ter respeito pelas palavras de Deus. O povo joga a palavra de Deus no chão, né? Eles acham assim: estamos na igreja, estamos salvos. Aonde é que diz na palavra de Deus que o simples fato de você estar dentro da igreja, você está salvo? Eu queria saber na Bíblia de qual desses pastores aqui da cidade de Itatiba. Deve ser do Ministério das Casas Bahia, né? Que vem de imóveis lá. Deve ser na Bíblia dele que está escrito que quem está na igreja está salvo. Temos que obedecer a palavra de Deus, buscar ao Senhor, vigiarmos, né? E as pessoas não, elas... na minha igreja então eu prego assim, é um Deus ali. Outra igreja tal ali. Então começam, sabe, a desfazer da palavra de Deus. Aí se Deus envia alguém para falar, gente, como enviou Jesus, Jeremias, os profetas, quem lê a Bíblia sabe que nenhum deles teve nenhum valor
para o homem. Foram apedrejados, foram perseguidos, caluniados, chamados de endemoniados. Hoje não acontece diferente. Nós vemos aqui que essa cidade é uma cidade do povo de Deus, né? Mas como todo povo de Deus, né, como todo povo de Deus procede, a desobediência aqui, ela é muito grande, a palavra de Deus. Eles têm como o Deus dele o pastor, não é o que a palavra de Deus ela diz. Então, ó, você não pode vender isso, né? Quando Jesus ele visitava algumas pessoas, elas mudavam de vida. Jesus falava: hoje houve salvação nessa casa. Porque a pessoa reconhecia que ela estava errada. Ela olha, estou errado, né? Já que ele estava no erro, né? Não precisou Jesus ficar falando, ficar no pé dele, não. Chegou lá e falou: olha, se alguém eu prejudiquei, eu vou dar tantas vezes mais. E aí Jesus falou que houve salvação. As igrejas nem esfregando os pastores, né? Nem esfregando, os pastores que eu falo aqui da cidade de Itatiba, nem esfregando a palavra de Deus na cara deles, né? Para eles verem que está errado, nem assim eles mudam, gente. Eles colocam a igreja contra os pregadores que existem aí, que estão falando a verdade, né? Porque eles não querem ouvir que tem que se converter. Eles querem o povo, eles querem assim, alguém que prometa casa, que prometa carro, carrão, carrinho, né? Ah, você vai ter isso, você vai ser abençoado. Agora fala para se converter, fala para sair para evangelizar, fala para se consagrar para Deus, fala para se voltar para Deus. Não querem, entendeu? Então saem aí, tacando a palavra de Deus no chão, ameaçando, sabe? Então é uma cidade muito de Deus, mas também é uma cidade de muito desobediência à palavra de Deus. Isso aí gera o que? Castigos do Senhor, né? O povo acha que Deus não fará nada, né? Quem acha que Deus não vai fazer nada é porque não conhece realmente a palavra de Deus, né? São as candinhas, né, que existem dentro das igrejas. As candinhas são terríveis, gente. São mulheres que, em vez de dobrar o joelho para orar, elas ficam no Facebook, ficam aí nas esquinas fofocando, sendo que o mexerico, né, para Deus é uma coisa que Deus não gosta. Deus abomina esse tipo de coisa, né? As mulheres fuxiqueiras, né? Então hoje nós temos uma cidade, né, muito próspera, né, mas muito desobediente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que só porque Itatiba é próspera, que Deus vai salvar todas as igrejas que estão aqui, as pessoas que estão aqui? De maneira nenhuma. Não há obediência, não há uma pessoa que venha gritar ou pedir por justiça e falar: isso está errado, está escrito na palavra de Deus e eu não vou fazer, né? Deus está esperando, né, que se levante Josué, Caleb, que se levante as pessoas, mas as pessoas não estão se levantando, né? As pessoas não estão aí falando da palavra de Deus. Então que você venha ser abençoado em nome do Senhor, que você possa receber essa palavra, que você possa realmente ter comunhão com Deus, que você possa realmente, sabe, observar os mandamentos, realmente você venha olhar, né, para a palavra de Deus e ver ali que isso aí é para você, a sua vida, né? Você seguindo, você alcança, né, o Senhor, você conhece a palavra de Deus, você sabe como andar nos caminhos dele. Se você desobedecer, você sabe que você está cavando a sua condenação, né? Não vamos cavar a nossa condenação, gente. Quando fala condenação, não é a condenação só que há de vir sobre esse mundo, né? Estamos falando a condenação aqui na terra. As pessoas acham assim: ah, vou viver essa vida, no último minuto eu vou lá e me arrependo e tá bom, Deus é misericordioso. Não, se você estiver aí desobedecendo, leia Deuteronômio 28, os castigos da desobediência. Dizem aí que as maldições elas vão perseguir as pessoas, né? As pessoas falam assim: a gente não vive pela lei, mas é pela graça, né? Então não há o sacrifício de fazer nada mais por Deus. Tá, não vivemos pela lei, mas é a graça, né, que vai nos salvar. Mas se você desobedecer, a palavra de Deus não fala que não vivemos sem os castigos de Deus. Já está pronunciado, Deus não voltará atrás, né? Porque a lei, né, ela estava trazendo um sistema muito rígido em cima do povo,
né? Os pastores, eles não obedeciam a palavra de Deus e queriam impor para os outros, né? Então, hoje estamos na graça, né? Jesus, ele foi entregue por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele. Mas a graça significa o que, gente? Que podemos viver de qualquer jeito dentro da igreja, que Jesus vai salvar? É isso que você imagina? Ah, Jesus já morreu por mim mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou ser salvo. É isso que você acha? É isso que o seu pastor passa para você? Porque eu estive em muitas igrejas visitando ou frequentando, né? E não se prega mais Apocalipse, não se prega mais arrebatamento, não se prega mais a vida do Senhor, não se busca mais o Espírito Santo, não se busca mais ser batizado pelo Espírito Santo, hoje só se busca bênçãos, né? As pessoas só querem a mão de Deus, só querem aquilo que Deus pode dar, mas não querem se render a esse Deus, fazendo esse sacrifício para esse Deus, falarem a verdade, né? Hoje é assim, tipo, a igreja, teve consagração de uma missionária, eu estava presente, né? Na igreja, e faltou azeite, né? Eu saí de uma Assembleia de Deus, ministério tal, para ir em outra Assembleia de Deus, ministério tal, né? Aí você pensa assim, poxa, as duas são Assembleia de Deus, né? Aí eu corri, fui lá e falei, olha, vocês têm um pouco de azeite? Tava com o copo ali, a taça. Vocês têm um pouco de azeite porque vai ungir a missionária. Então as igrejas, a igreja onde eu fui pedir, ela acho que não estava muito com a igreja que eu estava indo, né? Eu estava muito assim, né? Concordando. Então não deram azeite, né? Aí eu corri pela rua, tal, procurando, parei numa casa. Existia ali um Deus de gesso, né? Que aborrece a Deus, né? Vamos deixar bem claro. E falei para aquelas pessoas ali, ei, vocês têm um pouco de azeite para me arrumar? Porque vai ser ungida, né? Uma pessoa e eu precisar de um pouco. E a mulher entrou, deu um monte, né? E eu falei, obrigado. Fui para a igreja, levei lá, o pastor ungiu a missionária. Aí eu fiquei meditando sobre isso, eu falei, poxa, peraí, povo de Deus? Não, o pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte, gente. Aí a pessoa fala assim, você falar mal dos outros, eu não falo mal de ninguém, né? Eu não falo mal de ninguém. Então, onde que está escrito isso na palavra de Deus? Eu quero que você abra aí em Lamentações, né? Eu não falo mal de ninguém. A palavra de Deus, ela diz aqui em Lamentações 3. Abre aí em Lamentações 3. Diz o seguinte, Lamentações 3, versículo 38. Porventura, da boca do Senhor não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Então as pessoas, gente, abre aí em Jeremias 21, né? Elas não têm conhecido o Deus que elas estão servindo. Elas estão buscando Deus na igreja, né? Elas estão sendo guiadas pelo cego, né? 21:10. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. Então vamos ler de novo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para o bem, diz o Senhor. Né? Gente, a palavra de Deus, ela se renova, né, a cada dia. Temos que entender assim. A pessoa fala assim, mas Jesus ele veio, né? Jesus ele veio, ele morreu e levou sobre ele todas as nossas dores. Sim, as suas maldições, as suas enfermidades. Agora, brinca com ele. Quando aquele homem estava deitado ali, não podia andar, paralítico, sei lá, estava ali mofando, né? Jesus chegou para ele e falou assim, quer ser curado? Claro. Mas como que eu vou fazer se toda vez que eu vou, alguém vai na minha frente, né? Entra no meu lugar. Aí Jesus foi e curou ele. Ao encontrar ele novamente, Jesus disse assim, né? Está curado, né?
Aí ele ficou ali, olhou e falou: olha, agora vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Gente, não precisa ser nem um pouco, né? Como as pessoas falam que a gente não sabe falar e nem ler. Não precisa ser nem um pouco, né? Pastor de teologia para entender que Jesus disse para ele: ou ele tomava jeito, ou a situação dele seria pior do que ele estava. Mas qual que seria a situação dele, né? Vamos ver aqui. Abre aí Evangelho de João, né? Evangelho de João. Eu agradeço muito as oportunidades, né, que a gente tem tido para falar da palavra de Deus. Sei que muitas pessoas não compreendem, né, a palavra de Deus. Começa a criticar a nossa vida, falar mal, né? Mas que você possa ser iluminado pela palavra do Senhor e sair do engano que é a sua igreja. Diz assim, está ventando um pouco aqui. Diz aqui, João 5, né? Você pode ler aqui, ó. Diz aqui no 5. Vou ler inteiro, né, gente? Senão perde um pouco o sentido, né? Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Olha só, o homem estava ali 38 anos, esperando a sua vez, enfermo, né? Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Aí ele disse assim: o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro, né, antes de mim. Aí Jesus disse para ele: olha, levanta, toma sua cama e ande. Ele andou. No versículo 14, olha só, Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já está são. Né? Ele chegou para Jesus e falou para ele: eis que já está curado, né? Você já está bom. Né? Aí ele diz assim: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Então você vê que ele estava 38 anos ali, né, esperando a cura do Senhor. Jesus o curou e disse assim para ele: olha, agora você vai e não peques mais, não faça mais, não pratique mais o erro, né, para que não venha te acontecer uma coisa pior. Imagina, pior do que essa situação aconteceria para ele desobedecer a palavra de Deus. Então, gente, temos aí uma cidade. Ela não é muito grande, mas também não é muito pequena, né? Mas a qual há grupos de pastores, né, que se deleitam com o fechamento de uma igreja, para vocês terem uma ideia. Né? Já profetizamos aqui, gente, fechamento de igrejas né, que Deus mandou, se fecharam, né? E isso não traz alegria. Traz felicidade, não traz nada, né? Mas os pastores, eles se deleitam com pastores indo para UTI, fechando as suas igrejas, né? Eles estão como tipo urubus assim, em carniça, sabe? Então eles ficam, gente, torcendo para que o irmão Alex se dê mal, torcendo para que o irmão aconteça alguma coisa na vida do irmão Alex. Para quê? Para que eles venham zombar, né? Que nem a menina falou assim: só dava eu gritando, só dava eu falando com ele e não tinha o que ele falar.
Gente, eu não falei nada para ninguém. A menina jogou a palavra de Deus no chão. Eu disse assim, Deus está vendo, e ela pegou, atravessou a rua correndo, parecia uma pessoa que estava, sei lá, entendeu? O povo está todo desnorteado que não sabe nem o que fazer, né? Porque é uma pessoa que em sã consciência, né, joga a palavra de Deus no chão. Jogar, né, gente? Sabe, desprezar. O meu trabalho com o Senhor é falar da palavra dele com verdade. Já falei para Testemunhas de Jeová, a irmã Daiane já entrou igreja, né? Igreja católica, para pregar a palavra de Deus, né? A pessoa quer aceitar, gente, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso ministério, né? Então, estamos aí já há 2 anos, mais de 530 vídeos da palavra de Deus, muitos acessos, mais de 60 mil acessos, né, em nossos vídeos da palavra de Deus, em 2 anos, né? Vou dizer para vocês, vamos temer ao Senhor, né, porque o dia do Senhor está próximo, gente. Sabe, você tem que se perguntar, será que o teu pastor, ele vai poder impedir, né, de Deus ele agir conforme a palavra dele na tua vida, você estando diante do trono de Deus, do Cordeiro, né? Diante do trono do Cordeiro? É pergunta, porque você tem que ver o seguinte, gente. Você está aí se apoiando no seu pastor. O seu pastor está aí se apoiando em outros pastores que estão errados. Os membros estão assim, todos fazendo panelas, né? Como é que você vai fazer quando você estiver cara a cara com Deus? Cara a cara com o Cordeiro? O que você vai fazer? Né? Ele diz assim, ó, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em seu nome fizemos isso, em seu nome fizemos aquilo, e ele vai dizer que não conhece você. O que você vai fazer quando Jesus falar que não te conhece? O que você vai fazer? Você vai olhar, você vai fazer o quê? Você vai procurar o teu pastor ali naquele meio? Na hora que Jesus estiver falando com você, você vai procurar o quê? O teu pastor para interceder por você? Não, mas foi o meu pastor que falou. Não, meu pastor falou isso, meu pastor falou aquilo. Né? Falaram assim, cristão não faz o que você fez. Né? Cristão não faz o que você fez. O que o cristão faz então? O cristão transforma a casa de Deus em covil de ladrões? Com vendas? Vendendo e comprando coisas dentro da igreja? Cristão faz isso? Se Jesus não gosta? Cristão, ele ameaça as pessoas? Tem um boletim de ocorrência aqui de ameaça. Cristão faz isso? Cristão, ele ameaça de bater, de socar, de pegar, se te pegar na rua? Cristão faz isso? Cristão, ele se ajunta em panelas, né, como fizeram no templo lá, para tramar a morte de Jesus, se ajuntam, né? Cristão faz isso? Cristão se ajunta em roda dos escarnecedores para ficar escarnecendo das pessoas, chamando de babaca, disso, daquilo? Cristão faz isso? Jesus, quando ele estava ali apanhando, estavam escarnecendo dele, estava crucificado, ele fala, Pai, olha, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Né? Cristão, ele faz isso aí que vocês estão fazendo? Esse aí o cristão gospel que gerou no nosso meio? Esse tipo de religião, porque não tem Deus, essas igrejas não tem Deus. Já me falaram na internet, você não pode falar geral. Eu estou falando, né, a palavra de Deus. Deus manda falar com aqueles que estão no erro. Se a sua igreja não está no erro, amém, graças a Deus por isso. Mas se a sua igreja está vendendo coisas, vocês estão comprando coisas dentro da igreja, você não está ajudando, você não está colaborando, você não está interessado que a sua igreja ela venha ser santificada, purificada por Deus. Porque é a forma de purificar o templo, né? Jesus já deixou, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Então como que Deus ele vai falar na tua igreja
Porque é muito fácil, gente. Ah, Deus está falando, olha. Deus está falando, irmão, e bate palma. Tem uma porrada, né, de pastores aí que são falsos profetas, que só sabem falar gritando, Deus está falando, e bate na, sabe, na mão, e grita e berra. Não acontece nada na vida do povo. O povo está saindo, está entrando nas igrejas, todo dia povo novo, ninguém se firma mais. Ninguém se firma mais, gente. Não tem aquela pessoa que vai, que luta, que chega, sabe, aquele jovem que sabe ver a palavra de Deus, ela sente amor. Não, se Jesus passou por isso, eu vou passar também, né? Mas não, não está crescendo espiritualmente, fica jovem, sobe para pregar, não fica nem um ano, já pumba, já cai fora. Porque não aguenta, né? Porque os pastores não ensinam para eles o que eles devem fazer. Então, se o diabo, ele tem, né, usado os pastores, né? Porque o diabo, antigamente não, né? O diabo usava o mundo para, tipo o mundo, os prazeres do mundo, para fazer o crente sair da presença de Deus. Hoje não. O mundo está dentro da igreja. Então você não precisa ir pro funk, tem funk dentro da igreja. As poderosas, né? Samba, né? Orgias. E hoje é assim, né? Então, os pastores não têm lutado, os jovens estão perdidos. Hoje, gente, eu vou falar uma coisa para você. A sua comunhão com Deus, se ela não for particular, se você não tiver uma comunhão particular com Deus, se você for depender da sua igreja, né, para você chegar a ter um encontro com Deus, você está perdido. Você está perdido, gente, porque as igrejas daqui, imagina, eu e a irmã Dayana só, estamos andando aí, evangelizando, falando de Deus, vemos cada absurdo para as pessoas que falam, né, o que acontece com as pessoas que falam de Deus, ninguém acredita. Tenta invadir casa, sabe? Eu fico imaginando o tipo de cristão que é esse, né? Cristão faz isso, tentar invadir a casa dos outros? Porque tentaram invadir a minha casa, né? 2 vezes, né? E ainda são crentes, são pessoas que, sabe, intentam fazer o mal, né? Às escondidas, né? Pessoas traiçoeiras, malignas, né? Mas a gente sabe que isso está escrito na palavra de Deus, né? Agora, o que essas pessoas esperam? Será que elas acham que elas vão agredir, né, a nossa vida? Que elas vão ficar caluniando, falando mal, inventando falso testemunho e Deus não vai fazer nada? Será que esse Deus que está escrito na Bíblia ainda não faz nada? Zombam da palavra dele, jogam a palavra dele no chão, zombam daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Será que então Deus ele está surdo? Ou cego? Talvez, né, o Deus que você sirva, esse Deus que é o Deus escravo, né? Porque é isso que Deus tem se tornado nas igrejas, Deus escravo, né? Por que o Deus escravo? Ah, eu quero um carro, aí Deus tem que fazer. Ah, eu quero uma casa, não, Deus tem que fazer. Ah, se Deus não fizer, eu não fico mais. Aí Deus tem que fazer. Então Deus se tornou um Deus escravo. Isso aí, toda vez que eu lembrar, Deus der oportunidade, eu vou falar nos nossos vídeos que Deus, ele tem sido feito um Deus escravo, né? Na mão dos pastores evangélicos da cidade de Itatiba, né? Eu fico imaginando, né? Eu sendo homem falho, fraco, pecador, estou vendo isso, imagina os olhos do Senhor, o Santo de Israel, o que ele vê? Né? As pessoas usam o tempo que são ali pastores, né? Pastores, essa palavra é chique, né? São pastores. Aí ele tem o tempo para evangelizar. Que nem esses dias eu entrei no Facebook, tinha uma porrada de gente falando da minha vida, né? Aí a pessoa vai usar, né? Vai mandar 37 pessoas, né? Com um comentário lá. No meio dessas 37, gente, quero dizer aqui pra vocês, acho que é a mesma igreja, né? Se eu não me engano, é o Ministério Casa Bahia. Membro da igreja, né? Da Ministério Casa Bahia, membros, né? Vou falar membros. Reclamou pra mim,
né, de como estavam procedendo dentro da igreja, que já não aguentavam mais o erro, a abominação dentro da igreja. Outros estão dando dízimo nem na igreja que eles estão indo, eles estão dando dízimo. Então você vê que é um povo que o pastor coloca para guerrear com aqueles que falam a verdade, mas que não cuida do próprio rebanho, né? É aquele negócio, né? Fala dos outros, mas não cuida do próprio rabo, né? Para falar logo em português claro. Então a pessoa, ela tá ali, é que nem aquele cachorro, né? Que fica... Já viu o cachorro tentando pegar o rabo assim? Ele fica girando, né? Então, os pastores, por que eles não cuidam das ovelhas, né? Por que eles não cuidam, sabe, daquilo que Deus entregou para eles? Por que ele não cuida, sabe, já que Deus, né, ele enviou o filho dele para morrer pela pessoa, pelo mundo todo, pelas pessoas, pelas almas, pelos seres humanos, para salvar esse mundo, né, que vai ser entregue à destruição? Por que eles não gastam o tempo? Imagina, gente, 37 pessoas, né, e as 37 vão comentar. Aí eu escrevi lá uns negócios, falei, é bom ver mesmo que o seu pastor, ele mostra para vocês como que vocês devem tratar a palavra de Deus, que é tacando no chão. Eu entreguei minha vida para Jesus, sei que muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, e sei que muitas pessoas não jogariam a palavra de Deus no chão, né? Mas a gente vê que pastores instruem as suas ovelhas aí a serem rebeldes, né, perante a face do Senhor. Agora, que você venha meditar, que você venha a analisar como que é a tua vida com Deus, né? Convido vocês a assistir o nosso blog, asua-igreja.blogspot.com. Se você quiser fazer parte desse trabalho, eu quero que você entenda uma coisa, gente. Você, se não quiser, não tem problema, Deus vai enviar a gente para fazer. Não pense você que a obra de Deus vai parar porque você... Não, graças a Deus, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou muito feliz, né? Falo com a irmã Dayana, com a minha mãe, com as pessoas que eu conheço. Estou muito feliz. Por quê, gente? Temos aí 2 anos, mais de 60 mil acessos, 65 mil parece, mais de 65 mil, 531 mais, né, vídeos gravados da palavra de Deus. Irmã Dayana está firme na obra de Deus, pregando, até dentro de igreja católica ela foi agora, mas está pregando a palavra de Deus, observando o mandamento. Falei para ela, olha, observe os mandamentos, procure referências, procure a palavra de Deus, não fuja da palavra e Deus vai te abençoar. Deus tem abençoado ela, Deus está abençoando a minha vida, graças a Deus por isso, né? Não peço nada, muito raro, né, eu gastar, né, porque Ele cuida já da gente. Então a gente não precisa estar toda hora pedindo, parecendo Deus é um escravo que tem que fazer tudo. Não, Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, né? Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, eu não sei o que é melhor para mim. Imagina, as pessoas pregam, somos falhos, somos pecadores, perdoa a gente, Senhor, mas eu quero carrão, eu quero piscina, eu quero casa grande, mostra para esse mundo que o Senhor é comigo, né? Dá as coisas para mim que eu quero que o mundo veja que o Senhor é um Deus grande, Deus do ouro e da prata. Eu quero ouro, Senhor. Então, se você é falho, fraco, pecador, como que você quer você quer as coisas se você é uma pessoa fraca, falha e pecadora? Nós não sabemos o que é melhor pra gente, né? É como o filho, né? O filho, se você for ver bem o filho, né? O filho, ele quer o quê? Comer doce, comer salgadinho, bala, chiclete. Ele não quer almoçar, não quer ir para a escola, né? Ele quer assim, se puder ficar em casa, de boa fica, né? Se tiver tudo ali, pizza, você pode ver, você vai com uma criança no mercado, você sabe que tem que comprar arroz e feijão, né? Para sua casa, macarrão, sabe, coisas que vão passar o mês, né? Para alimentar o seu filho. A criança vai atrás da bolacha, quer salgadinho, quer bolacha, quer Danone, né? E a gente sabe o quê? Que essas coisas, tipo bala, doce, chiclete. Então você vê que as crianças, elas não sabem o que é melhor para elas. Elas querem o quê? Aquilo que é tipo... até minha mãe ligou e falou assim, o que ela quer? Ela quer comida ou ela quer bobeira, né? Bobeira que a gente falou, não lembro muito bem. Porcaria, né? Que era doce, bala, essas coisas. Ah, eu quero porcaria. Então assim, você vê que a tendência, né, desde pequeno. A criança, ela quer escolher coisas que
para ela é bom, mas isso não quer dizer que seja bom. Nós somos pais, nós sabemos o que? Elas têm que se alimentar, né? Comer comida mesmo, almoçar e jantar, né? Mas a criança não. Então o povo ele está sendo, sabe, pior que criança, porque conhecem a palavra de Deus, né? Então você não sabe, meu amigo, o que é melhor para você. Por mais inteligência que você tem, por mais comunhão que você tem com Deus, você não sabe o que é melhor para você. Então, vamos parar, gente, com essa hipocrisia, né? De acreditar que só os pastores são o dono da verdade. Você tem a Bíblia na sua casa, eu tenho a Bíblia na minha casa, né? Então vamos buscar a Deus. Pastor falou, examina as Escrituras. Pastor pregou, examina as Escrituras. Começou a vender coisa na sua igreja, não aceite. Falou, peraí, mas está escrito, Jesus falou, está escrito a minha casa, né? Que a casa de Deus seria chamada casa de oração, né? Mas as pessoas têm transformado em covil de ladrões. Jesus expulsou tanto quem comprava como quem vendia. E o título, né, para essa passagem aí, para esses versículos, chama a purificação do templo. A sua igreja é purificada quando se retira as vendas das igrejas. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.